E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, continuando aí a nossa série de teoria musical. Espero que todos vocês estejam gostando das aulas até aqui, espero que esteja ficando claro tudo que eu estou falando. E mais uma vez eu estou pegando como base esse livro de teoria da música do Borhamil Mad. Estou pegando muita coisa daqui e é um livro que vale muito a pena você também adquirir, de você ter e apoiar, né? E o legal é que esse livro aqui, por exemplo, ele conta algumas curiosidades, né? Por exemplo, ele fala, a clave de Fá é a clave mais antiga que tem, não sei o quê. Essas curiosidades eu não estou comentando aqui, mas o livro aborda, eu acho bem interessante. E também no final de cada capítulo tem atividades, tem exercícios, né? Para você praticar, para você colocar em prática todo o seu conhecimento, né? Através de exercício. Aliás, música sem prática esquece, não existe, né? Música sempre vem acompanhado de muita prática, de muito treino, para poder fixar bem o conhecimento, né? Dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, mas antes da gente ir para a nossa aula de hoje, não esqueça da sua inscrição e do seu like, isso me ajuda muito aqui no canal. Eu quero fazer o canal aqui crescer para eu poder trazer ainda mais conteúdo aqui para o meu canal. Eu estou focando bastante na parte de teoria musical, nesses primeiros vídeos que eu estou lançando e tudo mais, mas eu pretendo trazer também vídeos práticos de guitarra, de violão, tá bom? Que são dois instrumentos que eu estudo. Eu sei tocar contrabaixo também, posso trazer, mas eu não tenho contrabaixo. Então os vídeos de contrabaixo vai ter que esperar bastante tempo. Mas o foco vai ser guitarra e violão, né? Provavelmente vai ser guitarra e violão. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Para a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre claves, né? O que são as claves? Onde moram, onde vivem hoje no canal do Filipos. Então bora lá, vamos conversar sobre claves. O que acontece? Até agora a gente estudou, né, que na partitura a gente tem essas 5 linhas, onde a gente também conta esses 4 espaços. A gente aprendeu que, por exemplo, a gente pode simplesmente colocar por exemplo, aqui uma bolinha, e isso aqui vai ser uma nota musical. Se eu colocar uma outra bolinha aqui, vai ser uma outra nota musical. Se eu botar uma outra bolinha aqui, vai ser uma nota musical, uma outra bem aqui, e por aí vai. Essas bolinhas, elas são notas musicais, porém, surge a pergunta, quais notas musicais? O que me diz que isso aqui é um dó? O que me diz se isso aqui é um ré? O que me diz que nota é isso aqui? Quando você tem uma situação assim, aqui é terra de ninguém, pode ser qualquer nota. Só que na partitura musical, a gente tem um símbolo bem no início da pauta que diz exatamente quais são as notas de cada linha e de cada espaço, tá bom? Dependendo do símbolo, que a gente vai chamar de clave, você toca em regiões mais agudas ou mais graves, tá bom? A clave é um sinal colocado no início da pauta que dá o seu nome à nota escrita em sua linha. Ou seja, a primeira clave que a gente vai estudar vai ser a clave de Sol. A primeira clave que a gente vai estudar é a clave de Sol. E a clave de Sol, ela define a segunda linha, que é essa linha bem aqui, como a linha de Sol. Então, essa linha, exatamente essa linha aqui, que é a segunda linha, ela vai se chamar, toda nota que ficar nessa linha vai se chamar Sol, vai ser a nota Sol, entendeu? Então, agora, com a presença da clave no início da pauta, eu sei que aqui é um Sol, depois do Sol, eu sei que aqui é um Lá, eu sei que isso aqui é um Si, eu sei que isso aqui é um Dó, e por aí vai, né? Como mostra aqui a ilustração aqui na parte de baixo. Então, uma vez que eu tenho essa clave, que é chamada clave de Sol, que é uma clave, inclusive, que toda ilustração de música, né, toda vez que você vê uma ilustração relacionada à música, aparece exatamente essa imagem, né, aparece exatamente essa figura, chamada de clave de Sol. Então, a partir disso, a gente sabe que essa linha aqui, a segunda linha, toda nota que tiver nessa segunda linha vai ser um Sol, entendeu? Justamente por conta dessa clave aqui. Baseado nisso, se a gente for contar, né, por exemplo, aqui é Sol, né? Essa nota é Sol.
O que vem depois do Sol seria o Lá, né? A gente tem um Lá, a gente tem um Si, né? A gente tem um Dó e por aí vai. Antes, a gente tem o quê? A gente tem o Fá, a gente tem o Mi, a gente tem o Ré e a gente tem o Dó. Então, fica Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo. Então, com essa clave, eu já sei que cada espaço desse aqui tem uma nota já fixa e cada linha dessa também tem uma nota fixa. Isso facilita já a leitura da partitura, porque uma vez que eu decoro, né, eu decoro cada coisinha desse, quando aparecer uma nota em diferente local, eu já sei exatamente que nota é. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui o pentagrama aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tem um pentagrama. Então eu já sei, por conta disso, que essa linha aqui é uma linha de Sol. Eu já sei que essa linha é a linha de Si, essa do Ré, e essa daqui é do Fá, e essa linha aqui é do Mi. Então toda vez que eu olhar essas linhas, eu já sei as notas que representam justamente por conta da clave de Sol, entendeu? E os espaços também eu já sei. Por exemplo, eu sei que esse espaço aqui sempre vai ser Lá, esse espaço aqui sempre vai ser Dó, esse aqui sempre vai ser Mi, e esse aqui sempre vai ser Fá. Decorado, né? Isso aqui tem que ser decorado. E a clave de Sol, para quais músicos, né, para quais instrumentos ela serve? Ela serve para instrumentos agudos. Todas essas linhas aqui, todas essas notas aqui, elas são de alturas altas, né? Ou seja, elas são agudas, né? Elas são agudas, tá bom? Aí vem a pergunta, a gente precisa decorar isso aqui? Sim. Se seu instrumento utiliza essa clave, é sua obrigação decorar isso daí. E vai por mim, isso facilita muito, tá bom? E também, com o tempo, você se acostuma. Com o tempo, você já sabe exatamente qual nota é em cada linha, né? Você já fica muito rápido, tá bom? É sua obrigação decorar, né? E também as linhas suplementares superiores, pelo menos, né, até a terceira linha aqui, né, da linha suplementar superior, e também a terceira linha inferior. Pelo menos até aqui, cara, até esse ponto aqui, eu aconselho você ser muito rápido pensando, né? Até a terceira linha é legal você ser rápido, treinar bastante a leitura, né, do pentagrama de Sol, né? Certinho? A outra clave que nós temos é a clave de Fá. A clave de Fá, ela vai definir a quarta linha, como a nota Fá, né? Vai definir a quarta linha como a linha de Fá. Vou botar aqui. Fá. Então, toda vez que você olhar essa clave de Fá, a quarta linha vai ser Fá, né? Essa aqui, ela é uma clave utilizada para instrumentos graves, né? Todo instrumento grave, né, vai ser utilizado a clave de Fá. Por exemplo, o contrabaixo utiliza a clave de Fá, né? O trombone, né, utiliza a clave de Fá, né? Todos os instrumentos aí que tem essa região grave vai ser utilizado a clave de Fá, tá bom? E aí, uma vez que você definiu que a quarta linha é Fá, você também consegue identificar onde está cada uma dessas notas aqui também, tá bom? Então, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Quarta linha, eu tenho o quê? Eu tenho Fá, né? Então, essa linha aqui, ó, que é a quarta linha Fá. O que vem antes do Fá é o quê? É o Mi. Eu tenho Mi, aqui eu tenho Ré, e aqui eu tenho Dó. Depois do Dó eu tenho Si, depois do Si eu tenho Lá, e do Lá eu tenho o Sol, né? Depois do Fá eu tenho Sol, depois do Sol eu tenho Lá, tá bom?
A partir dessa nota, o que eu estou querendo dizer é que a partir dessa nota, que é definido pela clave, eu consigo identificar cada uma delas. E mais uma vez eu digo, se você utiliza a clave de Fá, se o seu instrumento é grave, é sua obrigação decorar isso aqui, né? É sua obrigação saber onde está cada coisinha dessa daqui, tá bom? É bem importante você saber isso. Eu toco, por exemplo, agora vem a pergunta, eu toco na clave de Sol, eu sou obrigado a saber as notas da clave de Fá? Olha, como professor, eu vou dizer que sim, é legal você saber. Mas como alguém que está ali tocando o tempo todo, e eu utilizo a clave de Sol, né? A clave de Sol é a minha clave, eu não utilizo a clave de Fá. Tanto que eu ainda gaguejo aqui para saber quais são as notas aqui da clave de Fá. Eu quase não utilizo. Mas é interessante você ter uma noção de qual nota qual linha é qual nota, qual espaço é qual nota da clave de Fá. Porque se você pegar um material para estudar e tiver uma clave de Fá, você não fica tão perdido, tá bom? A galera do piano, por ter um instrumento que tem um registro de notas muito graves, muito agudas, o piano utiliza os dois. Então o pianista ele precisa saber tanto a clave de Sol como a clave de Fá. Ele precisa dominar. Porém, existem alguns macetes que você pode utilizar para se localizar melhor entre uma clave e outra. Eu vou dar o meu macete que eu utilizo. O que acontece? Você vai escolher uma clave que você vai dominar. Você vai escolher uma clave que você vai dominar. Ou a clave de Fá, ou a clave de Sol, você vai dominar essa clave. No meu caso, eu escolhi a Sol porque é de Sol que eu mais utilizo. Mas aí que vem o pulo do gato. O que acontece? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Que nota, eu vou pegar essa linha aqui. Que nota é essa daqui na clave de Sol? Nessa linha aqui. É o Mi, correto? É o Mi. Que nota é essa daqui na clave de Sol? É o Fá. Que nota é essa aqui na clave de Sol? Sol. Que nota é essa daqui lá? Vou parar bem aqui. Vou parar bem aqui. Tem uma relação entre essas notas aqui. Tem uma relação. A relação é que, por exemplo, quem é a terça de Mi? Sol sustenido. Sol sustenido é a terça de Mi. Quem é a terça de Fá? Lá. Quem é a terça de Sol? Si. Quem é a terça de Lá? Dó sustenido é a terça de Lá. Se você ignorar esse sustenido, e deixar só o Sol, a resposta vai ser Sol. A resposta do Fá é Lá, a resposta do Si, do Sol é Si e a do Lá é Dó. Ou seja, existe uma relação de terças indo de Sol, né, para Fá, para a clave de Fá. Existe uma relação de terça. Ou seja, se você não decorou a clave de Fá, mas você sabe que tem uma relação de terça, você identifica com muita facilidade, né, qual é a nota. Entendeu? Você identifica com muita facilidade qual é a nota na clave de Fá. E se for o inverso? Eu gravei a de Fá, mas eu preciso passar para a de Sol. A relação não é de terça. A relação é de sexta. Entendeu? De sexta. Não se preocupe, porque a gente ainda vai falar sobre intervalos. Isso vai ficar bem mais claro mais para frente. E também, se você tem dificuldade em gravar o que é uma terça de cada nota, eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu ensino uma técnica para você decorar terça, sexta, quarta e quinta. Eu vou botar aqui nesse vídeo, né, aqui em cima, em algum lugar, para você ver esse vídeo depois. Eu ensino exatamente o macetinho que eu uso para saber todo o campo harmônico e possivelmente as escalas e os intervalos, tá bom? É uma relação, né, um truquezinho que eu utilizo para poder identificar melhor a clave de Fá, né? Eu saber as relações das notas da clave de Fá.
Mas eu repito, o ideal é você decorar mesmo. Se você precisa muito dessa clave, ou muito da clave de sol, o ideal é justamente você realmente decorar, aprender mesmo. E à medida que você vai utilizando, à medida que você vai precisando, isso vai internalizando. Isso aí é natural, entendeu? Acontece de forma muito, 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 muito natural, tá bom? E aí, olha só, a relação entre as duas claves fica exatamente assim, ó. A relação das duas claves fica assim. Sol em cima, Fá embaixo. Por quê? Porque a relação é justamente essa aqui, né? Da nota mais aguda à nota mais grave. Até botei aqui uns exemplos de instrumentos. Por exemplo, o violino utiliza a clave de sol, a flauta utiliza a clave de sol, a guitarra utiliza a clave de sol. Aí quem utiliza a clave de Fá? O violoncelo, o trombone, o contrabaixo, entendeu? Essa aqui é, se eu tivesse que exemplificar, é a relação que eles têm, né? Entre uma e outra. Para ficar mais fácil de você visualizar. E aí, uma outra coisa que ajuda você relacionar também uma clave com outra é o que a gente chama de Dó central. O que é o Dó central? O Dó central, ele é uma nota incomum, é uma nota comum, aliás, uma nota comum entre das duas claves. E ele fica exatamente no meio. Né? Ele fica exatamente no meio, por isso que se chama Dó central. Mas o nome também Dó central ele vem porque ele é o Dó, né? Ele é a oitava de Dó, que fica exatamente no meio do piano, entendeu? Por isso que também é chamado de Dó central. Essa nota aqui, ela é a nota em comum entre a clave de Sol e a clave de Fá, entendeu? Então, uma outra forma de você se localizar entre uma clave e outra também é através desse Dó aqui, entendeu? Principalmente às vezes quando você precisa transcrever certas coisas daqui para cá ou para cá daqui, entendeu? Então isso é uma outra forma que você tem de localizar e saber exatamente o que está acontecendo entre uma clave e outra. É o nosso amigo aqui, o Dó central. Também conhecido também como C4. Né? Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa nomenclatura aqui, né? C4 e o 4zinho bem pequenininho aqui. Né? Isso aqui é a oitava do piano. Né? O piano, se eu não me engano, você tem 8 oitavas. Né? Começando do aí vem o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, Aí quando chega aqui, né? Finge que aqui não tem nada, né? Aí começa o Dó 2 e de novo e repete, né? O Ré 2, o Mi 2, o Fá 2 e aí por aí vai. Esse Dó bem aqui é o Dó 4. Entendeu? Ele é o Dó 4. E é bem interessante, né? Quando chega bem aqui, por exemplo, que Dó é esse aqui? Já é o Dó 5. Já é outra oitava. Alguns materiais, algumas pessoas vão falar que isso aqui é o Dó 3. Dó 3. Por quê? Porque a contagem da pessoa está começando do zero. Então vai C0, Ré0, Mi0, né? Aí vai C1, C2 e aí o Dó central fica o C3. Essa contagem aqui ela não é utilizada, tá? Ela não é utilizada. A mais utilizada e que a gente adota na escola de música é que aqui é o C4. E até mesmo se você pegar um afinador, aqueles afinadores de violão, de guitarra no celular, se você tocar o Dó central, que no violão fica bem aqui, ó. O violão fica bem aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. No violão fica bem aqui. Deixa eu botar aqui a câmera toda. No violão fica bem aqui, ó. Esse aqui é o Dó central, né? O C4. Se você pegar um afinador de violão, você vai ver que vai aparecer o C e o 4, né? O Dó central é aqui, entendeu?
C3 ficaria aqui, né? E o Dó 4 aqui. Beleza? Essa nomenclatura de 4, de 2, ela vem do piano mesmo, né? Ela vem do piano, porque o piano tem muitas oitavas, o piano tem muitos dós, né? E aí você categoriza, né? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui. Isso, então, por efeito de curiosidade, esse Dó aqui, ele é o Dó C4, é o Dó central, tá bom? E ele é muito bom para você se localizar, né, entre uma clave e outra, né? E aí uma outra pergunta também que pode surgir é por que tem-se duas claves, né? Por que tem duas claves? Tem duas claves justamente por causa da altura, para representar a altura da melhor forma possível, tá bom? Se você, por exemplo, só utilizasse a clave de Fá, né? Uma ótima clave de Fá que eu estou desenhando aqui, você teria alguns problemas quando você mexesse em notas muito agudas, ia ter muitas linhas suplementares, né? Ia ter muitas linhas suplementares. Então isso aqui não seria nada viável, ter várias linhas suplementares, tanto no caso do clave de Fá superior, né, linhas suplementares superiores, no caso de Sol, se tivesse notas muito graves, né, ia ter muitas linhas suplementares inferiores. Então isso não é viável. Então para isso se tem duas claves, uma que mexe muito com regiões agudas e outras que mexem com regiões muito graves, beleza? Então tá aí as duas claves mais utilizadas. Só que existe uma outra clave chamada clave de Dó. A clave de Dó, ela não é tão utilizada, não é muito utilizada, ela ainda é utilizada, né? Mas ela não é tão utilizada quanto a de Fá e a de Sol, né? Mas ela ainda é utilizada, principalmente a clave de Dó na quarta linha e a clave de Dó na terceira linha. O que significa isso? Significa que na quarta linha vai ser a nota Dó. Então essa nota aqui que está aparecendo nessa ilustração significa que essa nota aqui é Dó. Entendeu? É Dó. E essa aqui que está na terceira linha, o Dó agora é na terceira linha. Dó. Né? Então essa clave aqui, ela representa o Dó. E não é qualquer Dó. Esse Dó aqui é justamente o Dó central. Então, a clave de Dó, ela representa o Dó central. E aí você deve estar se perguntando, mas por que? Por que tem 4 e por que aqui tem 3? Né? Por que é na quarta linha e por que aqui é na terceira linha? Isso aqui é para facilitar a escrita, tá bom? É para facilitar a escrita. Imagina só que a música que vai ser tocada na clave de Dó, na quarta linha, você vai utilizar muito essa região daqui até aqui, ó. Você vai utilizar muito essa região, entendeu? Se você fizesse a mesma coisa aqui, você ia utilizar, sabe o que? Muitas linhas suplementares, entendeu? Se você fizesse essa mesma música que mexe muito nessa região aqui você ia utilizar muitas linhas suplementares. Então, quando você vê uma clave de Dó na quarta, na terceira, na primeira que tem também, na segunda, é justamente por conta da região. E por que utilizar a clave de Dó? Né? Outra pergunta também, tá? Porque às vezes, por exemplo, a clave de Dó, vou mostrar aqui, ó. Cadê? A relação entre a clave de Dó e as outras claves, ela fica desse jeito aqui. Ela fica exatamente no meio entre a de Sol e a de Fá. Então, há músicas em que você está utilizando muito essa região entre a clave de Sol e a clave de Fá. Então, você está utilizando muito essa região. Então, existe músicas que você está usando muito essa região. Ou seja, não é viável você ter uma partitura, por exemplo, vamos para isso aqui, a clave de Sol, onde você está exageradamente utilizando linhas suplementares nessa região. Entendeu? Onde não vai pegar nem muito de Sol e nem muito de Fá. Vai pegar o quê? A clave de Dó. Entendeu? Ter essas claves, né, utilizar essas diferentes claves, é só por apenas um motivo: facilitar a escrita musical. Tudo que você vê regras na partitura
ela só tem um objetivo: facilitar a leitura musical. Foi a mesma coisa que eu falei sobre o bemol e o sustenido. Por que tem bemol? Entendeu? Porque o bemol e o sustenido eles vêm para justamente facilitar a nossa vida lendo toda essa partitura, né? Tudo isso. Então, a clave de Dó ela vem para ajudar, tá bom? A clave de Dó na terceira linha também é chamada de clave de viola, né? E a clave de Dó na quarta linha ela é muito utilizado para regiões médias agudas do violoncelo. Então, ele é muito utilizado para isso. Outras variações é a clave de Dó na primeira e na segunda linha. Mas só que olha só, vamos raciocinar um pouquinho. Da onde é que está saindo a linha aqui do Dó? Exatamente desse meio aqui, ó. Tá vendo? Está saindo daqui. Todas as vezes vai sair desse meio. Então, é só você bater o olho aonde a clave está posicionado, ó. Só bater o olho que você vai saber exatamente em qual linha é o Dó central, que está o Dó. Entendeu? Então, Dó na segunda linha. Onde é que está o Dó? Né? Faz aí as contas aí. É só pensar um pouquinho, entendeu? E aí você tem, tá bom? E aí a gente tem a relação aqui, exatamente de como está funcionando as três claves juntas. Esse sistema aqui de 11 linhas é chamado de endecagrama, tá bom? Também é um tipo de notação, de leitura, né, de notação musical, mas só que não é muito utilizado, né? É utilizado o sistema de 5 linhas mesmo. Mas eu coloquei aqui para a gente poder entender melhor a relação entre as três claves. Então a gente tem a clave de Dó. Uma outra coisa também que a gente tem são as claves híbridas, né? Pode acontecer de você se deparar também com uma clave híbrida. E o que são essas claves híbridas? Como é que elas funcionam? As claves híbridas, elas são a combinação entre a clave de Sol e a clave de Dó. Mas na prática, né, eu acho que essa explicação de combinação dificulta muito, né? Tipo assim, você demora mais a entender. Na prática, o que isso significa? Essas três figuras aqui, elas são a mesma coisa, tá, galera? Essas três figuras aqui, essa figura aqui e essa figura aqui é a mesma coisa. O que mais você vai ver, pelo menos eu já vi, né, algumas partituras, esse bem aqui, ó, que tem o 8 embaixo. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você está tocando um Dó aqui, ó. Você está tocando um Dó aqui. Isso significa, na prática, que esse Dó ele é uma oitava abaixo. Você está vendo o Dó aqui, mas na verdade você está tocando no seu instrumento esse Dó bem aqui. Então toda vez que você olhar esse símbolo aqui, esse 8 embaixo, ou esses dois sóis aqui, né, duas claves de sóis, significa que toda nota que você tocar, ela vai ser uma oitava abaixo, entendeu? Ela vai ser uma oitava abaixo. Isso aqui também é chamado de clave de tenor, né? É clave de tenor. Então, toda vez que você olhar esse símbolo, significa que você vai tocar uma oitava abaixo. Você está vendo esse C5, como eu tinha falado, mas na prática você vai tocar um C4, um Dó central, tá bom? Essa outra variação aqui significa o quê? Que aqui você vai tocar uma oitava acima, aqui você vai tocar uma oitava abaixo, uma oitava acima, né? O 8 embaixo é uma oitava abaixo, o 8 em cima é uma oitava acima. E esse 15 aqui são duas oitavas acima. Tinha que ser 16, né? Tinha que ser 16, mas é 15, tem um 15 aqui, né? Então significa que é duas oitavas acima. Isso é um outro tipo de notação que pode aparecer na sua partitura e você já sabe exatamente o que está acontecendo, né? É exatamente isso que eu falei para vocês, tá bom? Uma outra coisa também que pode acontecer na partitura é a mudança de clave no meio da melodia. Então pode acontecer que de mudar a clave no meio da partitura. Então às vezes você está aqui, por exemplo, a clave de Fá, e aí do nada você tem a mudança para a clave de Dó. E aí logo depois você precisa mudar para de Fá novamente e depois mudar para de Sol. Isso aqui pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer.
E por acaso, se a pauta acabar, você tem que botar e for mudar, né? Você precisa colocar a clave, que vai ser mudada, e botar ela novamente aqui. Então ela precisa ser colocada tanto no final, correto? Como no início da próxima pauta. Isso é regra, né? Isso é uma regra. Você precisar mudar, você precisa botar antes do compasso. E se bater aqui no final da pauta, você precisa colocar a clave e colocar a clave novamente aqui, ó. Você precisa colocar a clave novamente aqui. E agora vem a pergunta, tá? Você explicou tudo isso, mas na prática fica como? Como é que fica isso na prática, né? Como é que fica isso na minha vida, no cotidiano, né? Eu peguei aqui uma partitura para eu poder explicar algumas coisinhas. Na prática, toda vez que você iniciar uma pauta musical, você precisa colocar a respectiva clave no início. Então, por exemplo, cada pauta dessa aqui, ó, terminou essa pauta aqui, você coloca a clave. Terminou a pauta, você coloca a clave. Você sempre vai colocar a clave até o final da música, entendeu? Isso é lei. E a partir dessa clave aqui, você sabe o nome de cada notinha dessa aqui. O nome de cada notinha dessa por causa da clave, tá bom? Na prática é isso. Aqui é uma clave de Sol, mas se fosse uma clave de Fá, seria a mesma coisa, tá bom? Então aqui eu tenho uma música aqui bem facinho, Asa Branca. O que eu aconselho? Primeiro conselho que eu vou dar para quem está me escutando aqui. Grave cada nota dessa aqui. Por exemplo, como eu estou na clave de Sol, eu estou na clave de Sol. Significa o quê? Que aqui vai ser um... Aqui, ó, aqui vai ser um Fá. Ó, aqui vai ser um Fá. Aqui vai ser um Sol. Aqui vai ser um Lá. Aqui vai ser um Si. Aqui vai ser um Dó, um Ré, um Mi, um Fá. E a notinha que tiver aqui em cima vai ser um Sol novamente. Entendeu? Lembrando que aqui vai ser Mi, Ré e o nosso Dó central. Lembra do Dó central? Dó central? Isso aqui você tem que decorar. Você tem que decorar. Essa aqui é a clave de Sol. Eu já estou com ela muito decorada na cabeça. Entendeu? Começa aos pouquinhos memorizando isso aqui. E uma forma legal de você memorizar essas notas é você praticando. Um jeito legal de você memorizar essas notas é praticando com música. Então, por exemplo, aqui a gente tem um clássico que é a Asa Branca. Então vai praticando. Ela é bem facinho. Não se preocupa com o tempo, a gente ainda não viu isso, até agora a gente ainda não viu. E vai na manha, vai coisando. Por exemplo, vou pegar aqui o violão. Não vou me preocupar com o tempo aqui, ó. Não vou me preocupar com o tempo. Vou me preocupar só em saber a nota para praticar. Então aqui, ó, por exemplo, que nota é essa bem aqui? Aí você vai. Dó. Lembra que o Dó central ele fica logo embaixo? Esse aí a gente já até gravou, ó. Dó. Até mostrei no violão onde fica o Dó central. E aí, ó. Entendeu? Você vai aos pouquinhos lendo, né? E aí é legal porque, como essa música é muito conhecida, você já tem meio que o tempo dela na cabeça, entendeu? A Asa Branca é uma música muito conhecida. Meu conselho, pega músicas fáceis. Já vai vendo onde que fica cada nota. Já vai vendo onde fica cada coisinha, entendeu? Já vai treinando. Pega músicas fáceis. Aqui tem Asa Branca, mas tem aquela Cai Cai Balão, Brilha Brilha Estrelinha. Se você pegar a partitura dessas músicas, que são bem fáceis, você vai ver que até o tempo delas é bem de boa para treinar e você já vai exercitando, entendeu? Você já vai decorando isso na mente, entendeu? E não tem problema ficar catando feijãozinho. Isso aqui é o Dó, esse aqui é o Ré, o Mi, o Sol, entendeu? E outra dica também, que se você passar isso pro seu instrumento, se for violão, meu conselho que eu dou, fica só numa região, entendeu? Evita estar andando muito pelo braço do instrumento. Quando você lê partitura, você gruda a mão numa região, ó. Gruda a mão numa região. No caso aqui, ó. Grudei minha mão aqui, ó. Ó.
Eu só tô brincando aqui. O máximo que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Então gruda a tua mão numa região e utiliza só essa região aqui, entendeu? E aí vem, claro, o estudo de escala, né? Quando você sabe aquelas escalas, né? Você fica somente em uma região. Ler partitura e tocar exige isso, né? Uma coisa é você ler a partitura e tocar, outra coisa é você sair improvisando. Que aí sim você vai andar pelo braço do instrumento, né? Pra se exibir, né? Fala sério, né? Claro que você vai se exibir. Mas quando você vai ler uma partitura, você fica preso numa região, né? E aí, claro, porque você tem que olhar para a partitura e tocar sem ver no instrumento, né? Isso é como, pelo menos, me ensinaram. Certinho? Então pega músicas fáceis, vai vendo, vai estudando, que é bem legal. Não vai, pô, galera às vezes tá aprendendo a estudar a partitura e já quer pegar Beethoven, mano. Caraca, mano, tu já quer pegar Beethoven pra tocar. Tá mal sabendo onde que tá o dó central e o cara já quer pegar Beethoven, né? Aí você tá querendo começar no hard. Começa pegando Asa Branca, começa pegando Brilha, Brilha, Estrelinha, Cai, Cai, Balão. Começa pegando músicas fáceis. Que aí, ó, você vai aprendendo, você não vai se frustrar, entendeu? E aí você vai desenvolvendo conhecimento. Eu fiz muito isso, eu comecei pegando coisas simples. Comecei a pegar coisas básicas, entendeu? E aí eu fui ali crescendo e ainda tô crescendo ainda, né? Ainda tem muita coisa para aprender, ainda tem muita coisa para absorver. Começa no level easy, né? Você já jogou o jogo de RPG? No jogo de RPG, você começa level 1, você enfrenta monstros do seu level, entendeu? E à medida que você vai enfrentando monstros do seu level, você vai subindo de level e vai enfrentando outros tipos de monstros. Na música é a mesma coisa, você tem que ter paciência, você não lê partitura da noite pro dia. Você tem que ter paciência consigo mesmo, pegar músicas mais fáceis e ir desenrolando, tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro. Espero que esse assunto tenha ficado fácil de entender. Clave é um assunto bem de boa, bem tranquilo. Resumindo o que eu falei, a clave é que dá nome aos bois, né? A clave é que dá nome às notas no pentagrama, tá bom? Se você utiliza um instrumento, por exemplo, como violão, guitarra, você vai utilizar a clave de sol, a nossa clave favorita. Se você utiliza um contrabaixo, um instrumento mais grave, você vai utilizar uma clave de Fá. Se você é pianista, aí você vai ter que usar os dois, né? O pianista ele usa os dois, né? E é isso. Gente, antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Me ajude a crescer, muita coisa legal eu tô querendo trazer aqui pro canal, né? Essa série de vídeos de teoria é só o início, só o começo, tá bom? Pretendo também trazer alguns vídeos de guitarra também, explicando, ensinando, que vai ser bem legal, vai ser bem maneiro, tá bom? Também vou fazer as aulas de ritmo, né? De oficina rítmicas. Aqui eu tô essa parte mais teórica, mas vai ter as aulas só de oficina rítmica, que eu tô querendo trazer uma aula com mais atividades, entendeu? Eu sinto que é um assunto que precisa de mais atividade, né? Para você fixar bem na mente os tempos e tudo mais. E é isso, vou ficando por aqui. Acho que ficou até longo demais essa aula. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!